tecnologia, Ricardo Giovanella Neto. Vamos falar sobre o aumento nas vendas de smartboards, as telas inteligentes que substituem as lousas em salas de aula. Smart Tecnologia, que também é uma grande parceira aqui do Troca de Ideias, né? Patrocina aqui o nosso programa Troca de Ideias. Muito bom dia, seja bem-vindo ao estúdio. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Vamos começar pelo que vem a ser a Smart Board, por mais que já falamos em outros momentos, acho que as pessoas estão mais ligadas, mas não é a realidade da maioria das crianças, né, Ricardo? E para quem tem acesso, para quem visualiza o que é uma coisa muito diferente do que nós três aqui tivemos, por exemplo, na nossa época de estudante, com o quadro negro, as lousas, né? Hoje em dia é muita tecnologia, indo ao encontro de tudo que a gente está vendo, facilitando para essa garotada aprender e com novas experiências. O que dá para falar a respeito dessa tecnologia? Desde quando que vocês trabalham com essas telas inteligentes e como é que está sendo a aceitação que cada vez cresce mais? Então, Ricardo, na realidade as crianças elas estão super adaptadas a essa tecnologia, né? É a vida delas, na realidade, né? As crianças, hoje, qualquer criança de 3, 4 anos está ali brincando no seu celular, sabe? Eles não sabem escrever o nome ainda, mas já sabem mexer no celular, passar o próximo vídeo e tal. E exatamente baseado nisso que a gente começou a desenvolver esses produtos, né? E começou a trazer para as escolas esses produtos, que é trazer a aula, né, para a realidade das crianças, né? Hoje a gente passou grande parte da nossa vida copiando o que os professores escreviam no quadro, né? Então o professor escrevia lá e tu ia lá e copiava para o caderno. E isso é uma coisa que está muito fora da realidade. Claro que tem todo o processo de alfabetização, e essa parte pedagógica é muito importante, né? Mas não adianta fugir da realidade das crianças, que hoje elas não veem mais televisão, né? Elas procuram YouTube, on demand, elas vão lá e pegam os vídeos no TikTok, no Instagram, e essa é a vida delas. Então elas reconhecem mais facilmente, tu atrai mais a atenção delas utilizando esses equipamentos, que basicamente pensa num celular grandão, né? De 75, 85 polegadas, né? Com um computador embutido nele, que substitui o quadro negro, né? O professor pode, inclusive, escrever e tal, na própria tela, ela é multitouch, e ela traz uma dinâmica diferente para a aula, porque tu vai falar sobre o coração, tu consegue baixar um aplicativo para abrir o coração, para ver como é que é por dentro, tu consegue botar um vídeo mostrando uma cirurgia cardíaca de verdade, tu consegue dar visual, né? Tu consegue fazer as crianças enxergarem, interagirem com aquilo. Isso acaba atraindo um pouco mais atenção. A gente sabe que hoje é um dos grandes problemas das crianças, do aprendizado, é manter as crianças focadas na aula, né? É um problema não só das crianças, é um problema de nós adultos. A gente também já está sem paciência. A ansiedade é uma coisa que é muita informação, né? A ansiedade é um problema de todos, a gente sabe. Recebe um áudio de 2 minutos no WhatsApp e já fica até brabo de ver que tem um áudio de 2 minutos, né? Ou boto 2x lá para ouvir quando ouve todas. Até fizeram um testezinho semana passada, fizeram um áudio de 1 minuto e nos primeiros 30 segundos passaram uma ideia e a partir dos 30 segundos botaram um mas e mudaram completamente a ideia do áudio dos primeiros 30 segundos. 80% das respostas vieram baseadas na opinião dos primeiros 30 segundos. Os caras não escutam o áudio inteiro, né? Enxerga a ideia, mas a ansiedade é muito forte. Então, esses equipamentos, eles trazer essa realidade da vida das crianças para as escolas, está auxiliando muito. A gente tem tido um feedback sensacional, tanto de professores quanto de alunos, né? Com 100% de recompra. Todas as cidades que compraram, que não conseguiram colocar em todas as salas de aula, acabam comprando no ano seguinte para complementar, porque tem feito muita diferença mesmo com relação a isso, né? Com certeza deve fazer parte
da mudança que a educação necessita, né? A forma como as escolas, os professores levam essa educação para os alunos, como eles vão aprender. Está mudando, já está acontecendo isso, né? Mas isso ainda tem muitas outras mudanças para acontecer, mas essa com certeza é uma das principais, que vai aproximar o aluno da educação, do aprendizado. A tecnologia é uma coisa que não tem volta, né? Não adianta tu lutar contra a tecnologia. Né? Isso a história nos mostra. Né? Quando as primeiras máquinas foram criadas, o pessoal se preocupou com a questão do desemprego, desde a Revolução Industrial. Né? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é estar numa permanente adaptação para a utilização da tecnologia em nosso benefício. Né? Óbvio que é todo um trabalho e um desafio para os professores, né? Para poder trabalhar com essa nova geração que opina sobre tudo, que tem certeza sobre tudo, que tem toda a informação na palma da mão. Essa é a verdade, né? A gente tinha que decorar lá os fusos horários, né? Eles não precisam, eles vão lá no celular e é muito mais simples. E não adianta tu dizer para ele, mas é bom que tu saiba. Tu não consegue mais explicar isso, né? Mas para que eu preciso decorar isso se eu consigo ver na hora? Né? Não é como nós que precisávamos pegar a Barça e pesquisar sobre uma coisa na Barça. Né? A realidade mudou muito e a educação precisava mudar também. Claro que a forma de aprendizado, tá, vem evoluindo, os professores vêm evoluindo e tal, mas a verdade é que se tu pegar uma foto de uma sala de aula de 150 anos atrás, é exatamente a sala de aula que a maioria das escolas públicas tem hoje. É lá as classes com os alunos, tá, o quadro e o professor lá com o giz ou o canetão, né? Então, tu tem... A vida mudou nos últimos 30 anos absurdamente, tá? O celular é uma coisa que faz parte da nossa vida e não é que existe há 40 anos, né? O smartphone popularizou depois de 2005. Não é uma coisa que tem a vida toda, né? Mas, para os jovens de hoje, é uma coisa que sempre existiu. Né? E mesmo que para nós, na nossa infância, a gente não teve, parece que a gente sempre teve, né? Então, por quê? Porque a tecnologia facilita muito a nossa vida e não tem como fugir disso. Quando eu tive acesso com a tela, né, lá na Smart, que o Ricardo nos apresentou um dia, ali é diferente quando, né, você ouve falar. E eu me lembro que ele mostrou, acho que era um esqueleto do corpo humano, queria saber uma parte, daí tu vai lá, tu pode ver, tu abre o osso, tu pode girar ele, ver de um lado, ver do outro, aumenta, é uma coisa impressionante. Mas a provocação que eu te faço é a seguinte, Ricardo, você falou da Barça, né, hoje em dia até o Google, ele facilita muito a vida do estudante. Ele vai lá, pega, copia, coloca no trabalho e tá ali. Ele não tem mais que reescrever, o que dava uma certa maneira a pessoa colocando na cabeça, né? Você falou da questão do fuso horário, tem que saber, né? Tem a calculadora que muitos também eram contra lá atrás, que a pessoa tinha que saber fazer o cálculo, né? Ou a subtração, a adição, a multiplicação, enfim. Quais são os pontos positivos aí que, não, para quem é mais receoso, para quem diz, não, a pessoa tem que escrever, o aluno tem que escrever, tem que saber, tem que decorar, né? O outro lado, que essa facilidade tem, você falou que já a criança, ela tem a mentalidade já diferente, né? A criança, ela insere mesmo na sua cabeça ali aquela informação, ela vai lembrar depois ou ela vai sempre ter que depender da tecnologia? Claro, né, Ricardo? A gente sabe que a gente tem tido grandes problemas. Como eu disse para ti, é o grande desafio dos nossos educadores, né? Essa questão da ansiedade. O cérebro humano, ele não é feito para receber tanta informação, né? Então acaba gerando essas crises de ansiedade, esse tipo de coisa. Só que, por bem ou por mal, é uma questão que não tem mais volta. Tá? Não tem mais... tu não tem como voltar... não vamos utilizar a tecnologia. Não, a gente precisa adaptar-se, tá? E o fato é que tu vai para a Europa, tu vai para os países mais desenvolvidos que o nosso, e assim, eu fui visitar uma escola em Dubai, eles escrevem até o 4º ano do ensino fundamental, e depois cada um tem na sua classe um computador. Porque é assim que eles vão trabalhar. Essa é a realidade, né? A gente não tem como fugir da realidade. Então, hoje, a gente pode ver, inclusive, os órgãos públicos, as escolas, elas têm investido muito, muito, muito a questão da educação psicossocial, né? Hoje a escola está tendo um trabalho, além de educar, do ensinar a ler, escrever, e história, e geografia, e matemática, tem tido toda essa preocupação
psicológica com as crianças. E isso é uma coisa que cada vez vai ser mais importante na escola, porque a informação hoje realmente está muito fácil. Tu está falando do Google, né? O Google é uma coisa que vocês vão ver, é uma realidade hoje já, mas em 3, 4 anos o próprio Google ele vai estar ultrapassado. Hoje já tem né? o Chat GPT, né? Inteligência artificial. Hoje eu preciso preparar uma aula, a gente já tem isso nas nossas smartboards, né? A gente já está fazendo um teste agora para disponibilizar isso para os professores, mas hoje tu vai lá e fala, a gente tem o Brain, que é um outro sistema de inteligência artificial voltado para a educação, que o professor lá prepara uma aula de 45 minutos sobre Revolução Francesa, tá? E a inteligência artificial vai lá e vai te preparar essa aula. Né? Inclusive, se tu utiliza muito, ela vai acabar com o tempo preparando a aula com as tuas características, né? Com as alterações que tu vai fazendo. Então, isso é uma coisa que não tem muita volta, tá? É uma questão de adaptação mesmo e que é o grande foco da nossa empresa, tá? Que isso seja disponível para todos. E como é que está essa disponibilidade, né? Eu queria saber, até o motivo do nosso convite foi saber como é que foi a venda de smartboards desse verão, né? Desse início de ano letivo, comparado com o ano de 2021 para 2022. E eu soube que teve aumento, né? Quer dizer, a procura, ela vem aumentando. Aumenta muito, né? Tem aumentado muito. A gente teve um aumento do ano passado para esse ano na faixa de 40%, tá? E assim, agora, este ano, vamos dizer, a gente tem aberto mercados, a gente vendeu para 8 estados diferentes já este ano. Então, até o Matheus, que era para estar junto hoje, está visitando um cliente fora do estado. Por quê? Porque quem não tem está se adaptando, né? A gente procurou fazer um produto muito forte, muito resistente para se adaptar às salas de aula, e o nosso foco é ensino público. Tá? O foco da nossa empresa é o atendimento, o pós-venda, que a gente sabe que o ensino público precisa. Por que o público e não o privado? Ou por que não os dois? A gente acredita que precisa ter um foco, tá? E o atendimento de escolas privadas e públicos são muito diferentes, tá? Porque o público, se tu quer atender bem, tu precisa ter um pós-venda muito forte, porque tu vai lidar com mais gente, né? Muito mais massivo e com uma dificuldade de movimento. O setor público tem uma dificuldade de... trancou uma tela, como é que faz? Licita para alguém vir destrancar? Não. Então a gente precisa ter esse suporte, essa preparação para que isso efetivamente se torne um benefício para a população, né? Para o pagador de imposto. O pagador de imposto está pagando equipamento, ele precisa que o seu filho esteja utilizando mesmo, que isso seja relevante para a vida deles. E você falou 8 estados. Isso. Tem ideia de quantos municípios do Brasil vocês atendem, já venderam as telas? E aqui na região, como é que é a realidade também? Mais de 120 municípios, né? A gente já vendeu. E aqui na região, vários, assim, não sei se eu posso citar, mas... Pode. Até para não esquecer, porque eles ficam tristes se a gente esquece, mas desde Taquari, Estrela, Bom Retiro, Teutônia, Cruzeiro do Sul, Canudo, Sério, Encantado, Roca Salles, Itapuca, Arvorezinha... Doutor Ricardo, Putinga, vários. E os depoimentos a partir da utilização? O que vocês têm ouvido dos professores, dos próprios alunos? Não, assim, isso é o que mais nos alegra, né? Isso é o melhor de tudo. Assim, quando a gente vai fazer a apresentação, vai fazer a entrega, a instalação num cliente novo, e eles nos perguntam, como é que a gente pode fazer para inaugurar isso, fazer imagens e tal, né? Tem toda a questão do retorno político que eles querem ter, né? Eu digo, cara, é muito simples, a gente não precisa ter roteiro, assim, bota 2 crianças a mexer e olha e filma, é o que precisa, assim, e ver a naturalidade com que as crianças trabalham. Pega uma criança de 5, 6 anos de idade e vê a naturalidade com que eles trabalham com o equipamento, tá? E ver o rosto deles, a alegria, e tu vê que aquilo ali é o que eles reconhecem, né? Aquilo ali dá uma outra dinâmica, né? Então,
E o que acaba facilitando para o professor, porque na nossa época tinha muito... Tá, mas professor, como é que é tal coisa? E o professor, eu vou ter que ver ou tal, né? Como tu disse, vai no Google, na hora, já puxa um vídeo no YouTube, tem uma videoaula lá, eu quero corrigir umas provas, então eu vou deixar uma videoaula para vocês aqui, vai lá no YouTube na hora e bota lá uma videoaula, ou já tem preparado no seu Google Drive a aula, facilita, dá dinâmica, né, para a aula e o aproveitamento. Como eu disse para vocês, nós devemos ter passado, sei lá, 30%, 40% do nosso tempo em sala de aula copiando matéria. Chegava a vez que doía a mão de tanto que escrevia, né? Exatamente. Estamos conversando com o CEO da Smart Tecnologia, Ricardo Giovanella Neto. Valores, são duas telas diferentes, né, de 75 e 86 polegadas. Isso. E também como as pessoas podem procurar, né? Ou você falou, é só o público, então é as prefeituras que tem que fazer o contato com a Smart Tecnologia. Como é que funciona esse procedimento? Assim, não, a gente tem, claro, a gente vende para o privado, tá? A gente já vendeu para escolas privadas, para escritórios, até porque a tela não tem essa obrigação, vamos dizer, de ser só para aula, né? Só para a parte de educação, não. Tem variadas utilizações, né? Mas o nosso foco, a nossa preparação é para isso, é para o público, né? E, claro, isso é tudo, são processos licitatórios, então a questão da comercialização acaba sendo, através de processo licitatório, não tem um contato direto com a empresa com relação a isso. A empresa mesmo, ela se preocupa mais em desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de aplicações para o equipamento e de pós-atendimento, de suporte técnico, que isso é o mais importante. Varia muito, Ricardo, com relação a preço, por conta das especificações técnicas, né? O que se pede em cada equipamento, porque é como se fosse um computador. Então, tu pode ter uma placa melhor, uma placa pior, mais capacidade de memória ou não, mas é em torno de R$30 mil cada equipamento deste, né? Então é um investimento importante que é feito e por isso que precisa ter uma longa duração, elas duram 50 mil horas, então a tela mesmo ela é para durar 25 anos, né? Claro que a tecnologia, mas tu tem possibilidade de fazer upgrades na própria tela para não ter que comprar outra a cada pouco tempo e tal. Mas é um investimento que realmente tem trazido um retorno efetivo para as salas de aula, tem mudado as salas de aula onde a gente tem atendido e a gente fica muito feliz com isso, de fazer parte desse apoio para que a educação possa avançar e acompanhar os novos tempos. E esse é um produto, né? O carro-chefe da Prazer da Smart, mas tem outros, né? Sim, a gente tem outros produtos, a gente está sempre desenvolvendo novos produtos. Tecnologia é uma coisa que em 6 meses tudo muda, tudo desenvolve. Hoje a gente está trabalhando com realidade virtual, hoje a gente está... E não é mais o realidade virtual com óculos, que ainda é uma novidade para muita gente, já não é mais o top de mercado. Hoje tu já tem projetores que faz a realidade virtual sem utilizar óculos, vão criando em salas específicas, fechadas, né? Tu esteve na Expo Dubai, tu viu lá aquele sistema de realidade virtual lá não sei se tu fosse no pavilhão lá da Rússia. Sim. Que eles fazem toda aquela articulação, tu entra dentro de uma sala de projeção, então isso já tem bastante coisa sendo desenvolvida nesse sentido, né? Quem diz aqui, grande Ricardo Giovanella Neto, diz bom dia, a Daiane Bauer está conosco aqui na live no Facebook da Rádio Independente. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o CEO da Smart Tecnologia, o Ricardo Giovanella Neto. Com certeza é a revolução e a evolução na educação também, né? E a Smart Tecnologia faz parte disso. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigado pelo espaço. A Rádio Independente sempre nos propiciando que a gente possa conversar com as pessoas, explicar um pouco mais sobre o nosso trabalho e a gente fica muito feliz cada vez que é convidado. Esse, o Ricardo Giovanella Neto, então, CEO da Smart Tecnologia, que tem a sua sede aqui em Lajeado, no bairro Florestal, mas atende, como ele falou, né, 8 estados já que estão vendendo essas telas inteligentes